Ainda nos trabalhos físicos, os jogadores também realizaram um circuito de força e ativação. 5, 6, 7, 8, 9, 10, abriu. Na sequência, o técnico Luiz Zubeldia comandou uma atividade tática de 11 contra 11. Amanhã o Tricolor volta a treinar e finaliza a preparação para o confronto com o Criciúma. Se você ainda não garantiu seu ingresso, passa lá na spfcticket.net. Nos vemos em breve aqui na SPFC Play. Até mais! Vamos de volta com o Futebol 90 e eu peço encarecidamente para que os dois, Rodrigo Bueno e Vitor Biner, olhem para o nosso telão. Sem se emocionar, né? E vejam esta imagem. Mas que imagem é essa daí? Zubeldia. E a linguinha? O que vocês dois falariam para Zubeldia, já que o São Paulo está com... Deu os meus minutos, fique à vontade, tá bom? São Paulo Fale o que vocês quiserem. São Paulo... Então eu peço que vocês conversem com o Zubeldia. 20 minutos aí, tem 20 minutos para vocês. Qual o problema do São Paulo, por gentileza, Vitor Bino? Olhando para... Calendário, tamanho de elenco. Olha para ele. Não, mas eu não posso falar com uma foto. Fala com ele! Olha pra ele. Acho que não, velho. Você tá aqui na... Vai? Bom, Zubeldia, eu digo para você o seguinte. Fique em paz. Tenta administrar a questão física. Você vai ter problemas. Os jogadores provavelmente não vão receber seus salários em dia. Provavelmente alguns jogadores talvez demorem um pouquinho mais na recuperação. Não tenho certeza se isso vai acontecer ou não. E não dê ouvido aos críticos. Continue seu trabalho tranquilamente. Muito bem. Isso foi Vitor Bina. Vitor Bina. Agora é seu momento de falar com Agora, Rodrigo Música, Bueno. música. De novo, fundo musical para Zubeldia. Vai demorar. Tem quanto tempo você tem de programa? Pode falar. Vocês não falam... muita coisa pra falar pra eu tenho ele. que falar do São Paulo 19 aqui. minutos, 19 minutos. São Zubeldia. 2h41. Olhando para ele. Olhando para o Zubeldia. Reunião com a diretoria para baixar os ingressos. Primeiro, você Concordo. viu Morumbi com 33 mil pessoas, já o apoio já não foi igual. Então você que é um cara antenado com a torcida, vai lá e vibra, cobra essa diretoria, reduzir o preço dos ingressos para que o Morumbi fique mais cheio e pressione e sufoca Você é mais. daqueles que acha que o São Paulo é o time do povo? Se tiver com ingresso popular, pode ser. Se ficar com ingresso Tá caro prestando e atenção. estádio vazio, não é. Vai. Então, assim, converse com a diretoria, reclama como você reclamou, que não dá pra jogar na quinta-feira e no domingo contra um rival que jogou na terça e teve 2 dias a mais de descanso. Você reclamou também com razão. Tira Agora, isso. coisas do elenco, Quando eu falar Zubeldia, isso, eu quero que presta bote também. atenção, porque outros técnicos do São Paulo já foram meio que sabotados pelo elenco. Tem panela lá dentro, Não acredito igrejinha. Então, assim, fique atento com isso, mantenha o comando, o controle, que aí a torcida vai ficar com você, né? Eu sei que aparentemente tem alguns rumores aí de que o elenco tá rachado, desunido. Reúne a galera, conversa com o cara. Não seja como o Sampaoli, por exemplo, Zubeldia, que não dá bom dia, não dá boa tarde. Então converse. Jogadores, infelizmente, aqui no Brasil são muito mimados. Os caras que é um paizão, cara que passa a mão na cabeça, não sei o quê. Então seja um pouco mais maleável. tira isso. Não dá bom dia? Não põe, não. Fala Zubeldia, sério? Eles estão Zubeldia, aqui fala, bravos. bom dia, Zubeldia, né? Então tá aí. Né? É isso? Não, se você quiser, eu falo mais Pode coisas. falar, olha nos olhos do Zubeldia e fale com Zubeldia, o coração. não dá pra você colocar, por exemplo, o Juan de titular. Especialmente Aí sim. E o Luciano? Fala pra ele. Não, peraí. Você quer Calma, falar, fala, pelo com amor ele. de Deus. Você quer isso falar tá com demais. ele? Tá maravilhoso. Então, peraí. Patrick, lateral esquerdo. Também não dá, entendeu? Ou arruma outra solução, põe o Michel Araújo, lateral esquerdo, se não tiver o Wellington. Cobra a diretoria pro reforço, chegar um lateral esquerdo bom já. Luiz Gustavo não tá dando na volância, como gosta de dizer aqui. Não tá dando. Luiz Gustavo tá muito moroso. Pra quem perdeu o Pablo Maia, que tava no 80, aí você cai o ritmo pra 8, com o Luiz Gustavo não dá, tá chegando atrasado, entendeu? Coloca o Lucas centralizado. Aí, ó. Lucas Não Moura dá pra jogar com o Galopo, o problema é o Luiz Gustavo. Fala com ele. Fala com ele também. Você tá reclamando comigo? Reclama com ele. Você tá reclamando do cara errado. Borrifando o rapaz. Você que tá reclamando com o cara, você tá reclamando comigo? As 2 vezes que o São Paulo tomou gol contra o Cuiabá Então e contra fala. o Alisson não tava em campo. Fala cara. pro Zubeldia, Não, então. mas o Alisson não dá pra jogar todos os jogos inteiros. Entendeu? Tá bom. O Então, calendário tá destruindo o time. agora, o grande lance é o seguinte. Para de poupar também. Eu vou até voltar na minha posição aqui.
Depois desse momento, Poupar o eu quero quê? desabafo. Torcedor São Paulino Vai, precisa- fica poupando. Tá bom, já chega. Agora, o que tá escrito aqui? Eu vou na jogar água em tela? você até o final do Não, programa. não, cara, mas Eu vou jogar água em você. Olha o que tá Será que escrito. você jogar essa água em você na sua cara, eu sou demitido? Não, é demitido. Não, você já jogou em mim e não foi demitido, Não, pô. mas... Ele já jogou em mim. Não, você vai Olha sem aqui, querer. ó. Isso aqui não é... Isso aqui é o do programa, meu. Ó, C21. Lê aí. Tá escrito aqui, ó. Crise, o que é? Olha lá. Ah, isso é a mídia querendo arrebentar Não, o mas São tá- Paulo. até na tela. Você acredita nisso? Claro que não, né? Que crise. Então. Perdeu 2 jogos. Não, mas não Pô, ganha. mas cada jogo... Perdeu um 4x1 do Vasco. Tem crise no Atlético? 4. Mineiro? Depende do Pô, ponto bota de aí. vista. Há uma cobrança por resultados. Bota aí, tomou 4 vitórias. Bota Não, aí. mas agora, de verdade, pra vocês... Você o gosta, problema- né, dos argumentos. Problema... Tô só esperando. Tem Ele crise tá- nenhuma. Você você deixa ele Tá jogando faltar mal. você, falar. Não. Ué, ele falou, bota aí, então você não falou nada. Você já mudou Lógico de que não, assunto. sabe por quê? Tela dividida entre os dois, sabe? 4x1 não é É crise, isso. então. Não, é uma goleada. O São Paulo era pra perder... Jogou de 4x1. muito mal. Não é pra perder de 4x1. São Paulo era pra perder em casa, como perdeu do Cuiabá. do Cuiabá. Não jogou Era um nada. jogo duro, mas jogou mal. E jogou mal contra o Cruzeiro quando ganhou também. Quando você vê a tabela, você fala assim, ó, esse aqui é o jogo que eu... Mas jogou o suficiente pra ganhar do Corinthians e do Inter. E empatou. Ah, mas o Luciano, na opinião de vocês, não vem dividir tela achando que eu vou... Não, vamos nessa. Divide essa tela aí. Vamos nessa. Luciano, Vamos nessa. Na tua opinião, que o senhor é que é um grande defensor de posicionamento e de blá blá blá. É cruzei a pedra aqui. É isso. Foi bem bom isso aqui. O senhor acha... Não, que senão sai da tela. O senhor acha que o Luciano está escalado numa posição correta? O Luciano tem que jogar. Aí o Lucas Moura então não Ah, joga. peraí. A minha opinião sobre o Luciano é a seguinte. Ah. Ele tem que jogar atrás do centroavante, a posição dele é a posição correta. O problema é que para você escalar o Luciano ali, você não escala o Lucas na posição correta. O Lucas é muito mais jogador que o Luciano. Então o Luciano vai pro banco. E pronto, tá tudo bem. Ué, mas para alguns torcedores isso aí parece o fim do mundo. Não é o fim Ele do é mundo. ovacionado no Morumbi. Fim do mundo é você colocar um jogador acima do clube. Então, tudo bem, mas você não acredita... O Luciano acima não da tem seleção, essa... por exemplo. O Luciano não tem Discutir. essa pegada no São Paulo que Eu ele... acho o Luciano um jogador muito importante Sim. pro São Paulo. O Luciano fez gol em mata-mata contra o Corinthians em Itaquera, quando o São Paulo ganhou o campeonato. O Luciano é um jogador chato de se enfrentar, é tecnicamente um bom jogador, tem identificação com o clube, é um jogador muito importante. Porém, vale lembrar que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, o Luciano era titular? Então, assim, o Luciano tem que jogar várias vezes, o calendário puxa muito. Às vezes ele pode jogar com o Lucas, mas pensando em todos os jogadores à disposição, o time de São Paulo inteiro, em forma plena, é Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato na direita, Rodrigo Nestor na esquerda, Lucas por dentro, galera adiantado. 4-2-3-1. Você Simples. concorda, Rodrigo Bueno? O Luciano tem que sair do time? Eu acho Eventualmente, que, sim. assim, eu confesso assim, a gente faz aqui Muito bom o embate, a parabéns. gente faz um papel Obrigado. aqui, eu tenho que fazer um julgamento justo, Serão gentleman, correto. às vezes. Eu não sou fã do Luciano. Eu não sou fã. Tem jogador que você gosta, eu gosto do Zidane, eu gosto do quê? É questão de gosto. Reconheço a importância dele. Olha aí. É um cara que já foi artilheiro de brasileiro pelo São Paulo, inclusive, né? Teve um momento com o Diniz. Luciano ou Juan? O Luciano. Então, você chega nesse momento hoje, pra mim, o Luciano, pra mim, ele tem muito mais poder de decisão, né? Contribui mais. Você tivesse que Só que assim, dispensar o Luciano Rames, quem você dispensava? eu dispensaria o... Olha, essa Copa América aí, não sei. Não aprende! Brincando com você. Você quer dar mais uma Eu tô chance? brincando, é que eu entro na mente dele fácil. Você daria mais uma chance pro Rames depois do... Ele vai põe voltar. Aí, Ele põe vai imagens voltar. do Rames aí. Tem aí, a gente tem aqui no Então, põe roteiro. aí, Ramos. Vai O que ele fez na voltar. Copa Vai América. voltar se Ele é ninguém jogador quiser. do São Paulo, ele tem contrato. você abraça Vai fazer de o quê? novo Vai mandar ele? ele embora? Só se aparecer Depois com de uma tudo proposta que ele boa. fez no São Paulo, você que ele abraça fez? ele. Se você recusou a bater pênalti, se recusou a olha lá, treinar aí, olha lá. direito, anda em campo. Então é o seguinte, vamos falar, o tema é o Luciano. O Rames tudo tá que lá ele na não Copa fez, na América pra verdade. variar, brilhando. Tomara pro São Paulo que chegue alguma proposta boa. Sem lesão de grau 1 na seleção, que ele seja negociado. Porque, do contrário, ele é jogador do São Paulo. Ele tem contrato até o fim do ano. Então, assim, se não aparecer um interessado pagar algo que o São Paulo queira, e o São Paulo já disse que vai facilitar a negociação, ele vai estar no elenco, ele vai estar lá no CT. O Zubeldia vai ter esse problema, entre aspas, ali e tal. Ele vai correr? Só que tem uma coisa legal do Ramos. Se correr, joga. A gente tá vendo ele se destacando no começo da Copa América e tal. Pra muita gente, o problema do São Paulo quando tava o Rames era o Rames.
o Rames tumultua o ambiente, tem igrejinha, o pessoal não gosta dele. O time melhorou depois que ele saiu. Ele voltou pro time, quando ele estava afastado inicialmente, ele voltou porque o São Paulo estava mal. Eram 4 jogos sem vitória com o Carpini. Aí chamaram, aí viram, pô, tem o Rames aqui, já que tá pagando o cara. Obrigaram o Carpini a colocar o Rames em campo. Então, mas assim, o São Paulo estava sendo demitido. São Paulo paga 1,5 milhão pra ele por mês. Aí São Paulo paga pra mim, eu não consigo jogar também. Eu também, se o São Paulo quiser pagar 1,5 milhão pra mim, eu gosto. Eu não consigo jogar. Eu aceito. Não é questão de quanto paga, é questão do que o cara faz em campo, então, no dia a dia. Assim, então o São Paulo vai deixar ele lá treinando com o Sub-20 até o fim do ano, pagando 1,5 milhão. Pô, se você tem em alguns jogos, como você falou, o Luciano pode ser aproveitado em alguns jogos. Vai integrar. Se o Rames estiver aqui no São Paulo e tem contrato, vai ficar pagando, não, mas ele é o Rames. E se recusou a viajar pro Pará contra a Água de Marabá, tá brincando, tem que ter respeito, pelo amor de Deus. Tem limite. É o Yin e o Yang, né, cara? É muito bom. Então ele vai pela rescisão, tal, você vai pagar uma grana lá, o São Paulo vai ter que ficar pagando até o fim do contrato 1,5 milhão e não vai ter nada. O Prometeu quer correr contra o Tajeres, quando ele teve em campo, o Paulo perdeu de 1-0, que sai de campo... Você quer ver pelo menos assim? 2-0, o Paulo saiu de campo, o Paulo fez o gol. O Rames, pelo menos, tá na Copa América brilhando, aparece o nome do São Paulo, jogador do São Paulo, Rames do São Paulo. E daí? Pelo menos no marketing. Vai festejar o título? Não, o marketing dele. O tema aí é loucura pra mim. Aí você virou cartola. O tema aqui é o Luciano. O Luciano é um bom jogador que acha que joga mais do que joga na verdade. Essa é a minha opinião. O pior é que eu concordo. Assim, ele é superestimado. Quem deu uma opinião recente sobre isso foi o Dagoberto. Perguntaram em algum programa, eu não vou dar o crédito, que eu não lembro quem foi. O Dagoberto falou um pouco isso. Poxa, ele é bom jogador e tal. Ele é muito chiliquento. Então isso incomoda, às vezes, até o próprio São Paulo, sabe? Assim, reclama demais. Então, você tem um limite tênue ali entre você ser raçudo, você brigar, você discutir, ele não aceita a derrota. Quando São Paulo é chiliquento, dependendo do time é malandro, né? Tem a Maria. O Hulk é chiliquento, pelo amor de Deus. O Dudu é meio chiliquento, reclama. É perfil do jogador. Time era malandro. Tem gente que vê isso do lado positivo, incomoda o adversário. Que o cara não gosta de derrota, o cara não se entrega e tal. Então, me parece que ele joga muito pra torcida, sabe? Pra tentar lá, aí o pessoal... Luciano. Vou te dar uma medida. Quanto menos a torcida adversária gosta de um jogador do seu time, quando o time é grande, isso mostra muito como esse jogador é útil pro seu time. Então, mas assim... E quanto mais... O corintiano não gosta do Luciano, eu acho, porque ele jogou no Corinthians e foi lá e fez gol em Itaquera e chutou a bandeirinha do Corinthians. Então, lógico que o corintiano não vai gostar do cara que faz isso. Mas não é que o corintiano vai jogar... Ai, meu Deus, eu vou jogar contra o Luciano. Meu Deus, domingo tem São Paulo e Corinthians. Ai, Lucas Moura, Caleri metem muito mais medo. Ai, meu Deus, o que a gente vai fazer pra anular o Luciano? Não, acho que o corintiano não é assim, Não é só corintiano, palmeirense não gosta. Nenhum torcedor palmeirense não gosta do Caleri, né? O Caleri que incomoda muito o Palmeiras, outros rivais e tal. Então, assim, eu não acho que o adversário do São Paulo tenha medo, assim, do Luciano. Ai, meu Deus, que jogador espetacular. Então, assim... Medo é demais, respeito. Então, pra mim, assim, o Luciano não tem que ser titular, não tem essa obrigação. O Luciano é muito acima da média, é ele, Lucas Moura, Caleri e mais 8, entendeu? Vai podar a opinião dos Elias? Eu acho que ele ficar no banco, como ficou na Copa do Brasil e bem lembrou o Birner, é dinheiro pra gente? Diretamente, sem break. Então tá bom. Mas termina o seu raciocínio. Não, basicamente, o Luciano pode tranquilamente ficar no banco, não vai cair o braço de ninguém. Não vai. Muito bem. Edu, e as coisas no São Paulo, hein? Porque, poxa, era uma sequência tão importante, não é? De jogos de invencibilidade, de repente, aquela oscilação normal, mas tem muito torcedor que ficou aí insatisfeito com a atuação do time nas últimas rodadas, Edu. É isso, Bruno. Tudo bem com você? Boa tarde a todos no estúdio, ao fã de esportes. Muito torcedor ficou insatisfeito e criticou bastante, principalmente a postura do time nas duas derrotas, para o Cuiabá e para o Vasco da Gama, a última por 4-1 no Rio de Janeiro. E um time que iniciava uma série de confrontos contra equipes da parte de baixo e pensava em se manter no G4, hoje o São Paulo é apenas o 9º colocado, não vence há 4 jogos e tenta nesta semana, com 2 jogos em casa diante do torcedor, dar uma resposta positiva. Quinta-feira, 8 da noite, o Criciúma, que é o 13º colocado. E domingo, às 4 da tarde, aquele encontro que sempre mexe com o São Paulino contra o Bahia, que é dirigido pelo Rogério Ceni, que está lá em cima na tabela de classificação. Muito se falou a respeito de racha, de briga, de desentrosamento. Ontem o Plihal soltou uma matéria no espn.com.br e 2 aspectos foram detectados para essa queda de produção. Primeiro, o Zubeldia tem que se adaptar ao calendário brasileiro.
Ele às vezes poupa jogador, tira jogador, enfim, ele ainda não entendeu muito a mecânica do calendário brasileiro. E isso foi debatido numa reunião ontem aqui no CT entre jogadores, comissão técnica e diretoria. Isso aconteceu com outros técnicos estrangeiros que passaram recentemente pelo São Paulo. Um segundo aspecto é que o time pegou uma sequência muito boa com o Zubeldia e meio que houve uma certa acomodação com os resultados positivos. 12 partidas com o técnico sem perder, mais uma com o Milton Cruz. E aí essa acomodação trouxe a baixa do futebol, a baixa da produção, e agora o São Paulo está pensando em outros aspectos para melhorar, para dar uma resposta ao seu torcedor. Bem, em campo, boas notícias. Nestor não teve lesão, será reavaliado diariamente, ainda não está confirmada a presença dele contra o Criciúma. Luciano e Arboleda, que foram poupados, estão treinando, devem ficar à disposição. E Alisson, que é o grande termômetro do meio de campo, está recuperado de suspensão, está voltando de suspensão e vai jogar contra o Criciúma. O Rafinha, que era um dos únicos, ele e o Pablo Maia, os dois únicos do departamento médico, já treina com o grupo. Seu retorno ainda não está certo, a data, mas está muito próximo e o Rafinha logo colocará sua experiência dentro de campo a favor do São Paulo. Uma última notícia, torcedor de São Paulo vê a Colômbia jogar e tem vários sentimentos, incredibilidade ao ver o Rames, uma certa surpresa, dá até uma certa raiva em ver o Rames com a camisa da Colômbia diferente aqui. Mas surge uma dúvida e eu passo ela para vocês, dúvida do torcedor tricolor. Por que na Colômbia ele decide e no São Paulo ele não joga? Bruno e Mari. Ih, mas só falta voltar isso agora, hein, Mari? Mas é que essa história do Rames, ela é o que a gente conversava, né? Ele tem parece que usando o clube nessa preparação e na hora da seleção ele joga. Saber, ele sabe jogar, né? O problema é o quanto que ele vai, enfim, o quanto ele quer desempenhar no clube também. E se antes era uma questão que o Zubeldia nem discutia, não é, Mari? Porque o Carpini sofreu com isso, né? Essa questão, essa pressão de colocá-lo em campo ou não. Isso não passava pelo Zubeldia, porque ele conseguiu arrumar o time sem a presença do Rames. Não sei se isso vai voltar agora a ser discutido lá no São Paulo, até justamente pelo desempenho que caiu nas últimas rodadas. Agora, depois, viu, Edu, dessa sequência do jogo ali contra o Corinthians, eu estava aqui no Sport Center, cheguei a projetar com o Rodrigo Bueno uma sequência de 12 pontos para o São Paulo. E aí a sua Boca Santa fez o quê? Nenhum ponto. Porque eram 3 jogos em casa contra adversários ali, teoricamente, mais fracos, e a partida fora com o Vasco, e isso não aconteceu. Agora, a pergunta que o torcedor São Paulino faz é sobre a relação do elenco com o Zubeldia. Você falou sobre a matéria assinada pelo André Plihal, de uma reunião para corrigir, assim, alguns pontos. Isso significa insatisfação no relacionamento ou não? É só para realmente retomar o rumo? Ô Bruno, só pra te passar, caiu meu fone aqui, por isso que eu baixei, estava sem retorno. Sempre tem reunião no São Paulo após a rodada. Independentemente do resultado, a reapresentação ela é marcada por um bate-papo. Às vezes num tom mais severo, quando a coisa não anda bem, às vezes num tom mais ameno. Mas sempre há um bate-papo. Essa reunião de ontem, ela não tem nada a ver com uma certa insatisfação do grupo, isso foi bem apurado pelo Plihal. Não existe um racha, não existe jogador que está de bico com o técnico. O que existe, o que foi detectado foi exatamente isso que o Plihal apurou e que eu também tive informação hoje pela manhã. O Zubeldia está se adaptando. Por exemplo, muitos questionam por que ele tirou o Caleri num jogo que o time estava perdendo e precisava de gols. Porque ele está pensando a médio prazo. Preciso poupar aqui, pensando na rodada, nesse calendário maluco. São Paulo vai jogar agora 3 partidas em 6 dias. O elenco não é assim tão numeroso. E isso foi algo que foi detectado. O Zubeldia precisa entender melhor essa mecânica do calendário para pensar melhor também em quem ele poupa e em quais jogos ele poupa. Isso é um detalhe. E o segundo, claro, time que vence ou que não perde em 12 jogos... Não é, acho que a palavra soberba é forte, Bruno.